E aí, gente, tudo bem? Tudo certo? Muito legal. A gente tá gravando nosso primeiro podcast nesse esquema aqui. Eu tive a sorte de ter 2 grandes amigos que toparam fazer isso comigo, de resolver as listas que eu posto, da gente falar sobre todos os assuntos. Então é um negócio muito incrível mesmo. Estou muito feliz, muito grato por esses meus amiguinhos. E a ideia é que toda semana eu consiga soltar a minha lista nesse esquema de podcast pra, ter todos os assuntos, pra estar todos os exercícios resolvidos, a gente fazer um apanhado muito geral de tudo que foi falado pra que você não tenha dúvida. Então acho que é uma ideia muito legal. E isso pode evoluir, pode ter mais coisas aí. Agradeço muito a Camila, tá? Que tá comigo, obrigado. Oi, pessoal. E agradeço muito o Pedro, que também tá comigo. Fala oi, gente, fala aí. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa correção vai ser por aqui. Estou muito feliz pelo convite, Gui. E vamos lá. E o Pedro também, né, Pedro? Também tô aqui. Queria mandar um abraço pra todos. Também tô aqui e tô feliz de estar aqui, Guilherme. Obrigado. Ai, que vergonha dos meus amigos. É isso. A ideia principal desse nosso projeto é passar pela lista inteira. A lista de hoje é a lista de Grécia Antiga 2. Lembrando que é um projeto que a gente começou por conta da quarentena, né, de coronavírus. Então, por isso que eu começo onde teoricamente minhas aulas estão. Semana que vem, lista de Roma 1. Na outra semana, lista de Roma 2. E que Deus nos ajude em Roma. Beleza? Essa primeira lista que a gente resolve hoje, a lista de Grécia Antiga 2, ela é uma lista que ela tem um foco muito específico. A gente vai falar basicamente de Atenas. Você deve ter percebido que quase não tem Esparta, né? Impressionante. Esparta já foi, eu acho que já foi a época de cair Esparta. É Atenas, é Grécia clássica, e aí a gente foca muito nas guerras. É muita guerra, muita questão de Peloponeso, inclusive, daquela sequência manjada de Liga de Delos, imperialismo ateniense, Liga do Peloponeso, domínio de Alexandre o Grande, manja, essa linha do tempo. E período helenístico, que também é pouco, né? Eu achei pouco no geral, tem caído menos do que o resto que eu falei até agora. E a gente vai passar por todos os exercícios dessa lista aí, vamos trocar uma ideia sobre eles. Tem que ser uma ideia rápida, porque se a gente ficar muito tempo, vai ser um podcast de 8 horas e meia. Mas, enfim, vamos trocando uma ideia das questões, vamos passar por todas. Tudo bem? Posso, gente? Pode? Pedro, Camila? Pode. Tudo bem. Tá, obrigado, pessoal. Você pode fazer a primeira leitura, inclusive. Oi, quer que eu faça? Puta, eu ia falar pra você fazer, que saco. Então vamos, eu faço. Então vai você, isso, faz alguma coisa. Exercício 1 da Unesp 2016. A cidade tira de seu império uma parte da honra da qual todos vós vos gloriais e que deveis legitimamente apoiar. Não vos esquiveis às provas, se não renunciais também à busca às honras. E não penseis que se trata apenas, nesta questão, de ser escravos, em vez de livres. Trata-se da perda de um império e do risco ligado ao ódio que aí contraístes. Um texto do Péricles. Gostei Eu pedi pra você ler porque eu nem sabia ler isso daí. Escreve bonito, né? E aí ele diz o seguinte: o discurso de Péricles no século V a.C. convoca os atenienses para lutar na Guerra do Peloponeso e enfatiza. E aí, propõe... A gente vai fazer como, Gui? A gente vai ler todas as alternativas e vai descartando? Como faz? Cara, vou trocar uma ideia sobre o que o texto tá falando e a gente vai atrás das alternativas, né? Vamos com calma também. Perfeito. E eu acho que vai chegar uma hora que, se a gente achar alguma coisa errada numa alternativa, a gente já desconsidera. Certo. Tá, fechou. Entende? Às vezes nem precisa ler inteira. Tipo, começou e ela já tá errada, a gente já arranca essa questão do rolê, né? Fechou. O texto, pela minha interpretação, e o texto desgraçado de interpretar, né? É difícil. Ele fala muito sobre a ideia de que o que existe em Atenas, no sentido de democracia, de desenvolvimento, etc., só existe devido ao império que Atenas construiu. Então, não reclama do que está acontecendo, não ache ruim, porque tudo isso que a gente tem, no sentido de riqueza, de prosperidade política, veio daquele império. Então, ele está falando sobre o poder de Atenas em cima desse império. E aí, o que eu lembro quando eu penso na formação de um império em Atenas, eu penso na Liga de Delos.
que foi esse meio do caminho entre guerras médicas e Guerra do Peloponeso. Certo? Fala aí, cara. Perfeito. Não, tá certo. Concordo aqui. E aí também, né, no texto, uma exaltação, né, de Atenas, no sentido de convocar a população e tudo mais. Acho que é nesse caminho. Demorou. Exato, Pedro, vai exato. nas alternativas aí. Vamos... Alternativa A, ele enfatiza a rejeição à escravidão em Atenas. Pode descartar aqui já, não pode? Nossa senhora, né? Pode Não muito. existe cidade no mundo antigo mais escravista que Atenas, talvez Roma só. Então a A pode jogar fora. Boa. B, a defesa da democracia por Atenas diante das ameaças aristocráticas de Roma. Não, vamos lembrar que acho que o contexto que é aquilo que vai tornar isso completamente inviável, né? Roma vem depois, né? Calma. Bem, isso. C, a rejeição à tirania como forma de governo e a celebração da República Ateniense. Também não. Esse conceito é difícil de república, né? Toda vez que eu penso em como que a gente determina a forma de governo de Atenas, é muito delicado, né? O poder dos legisladores e tal. Sim, mas na época do Péricles, a gente fala de democracia só, né? Tipo... mas aí como regime, né? E de quem que é o poder, né? É muito louco, muito louco. Ah, sim, que não... É uma democracia e ponto, né? Não dá pra falar que é monarquia, que é república. E se eu puder só acrescentar uma outra ideia, tipo, democracia no sentido ateniense é o poder, né, do demos, né, o poder do povo ateniense, né? Para eles não existia outra forma de governo, né? E usar a república aqui estaria muito errado, porque república está sempre associado ao contexto romano, né? Sim. AD, Perfeito. a defesa do território ateniense frente à investida militar das tropas cartaginesas. De forma alguma, Não. Cartago é uma cidade-estado fenícia, né? Que vai ter treta com os romanos lá na frente. E a última que sobra pra gente, provavelmente a correta, a defesa do poder de Atenas e a sua disposição de manter-se à frente de uma confederação de cidades. Questão 1, alternativa correta, E. Isso. Beleza, né? A Liga de Fechou? Delos, né? Exato. Beleza. Tá? Vai lá. Cara, Vamos pra você que segunda comanda essa segunda questão aí. Vamos lá, então. A segunda questão diz o seguinte. Durante o governo de Péricles, a cidade-estado de Atenas atingiu seu apogeu, e algumas de suas medidas políticas ainda servem como referência ao mundo contemporâneo. Então, aí a questão pede o seguinte. Sobre a influência na política, é correto afirmar que a letra A foi instituída por sua iniciativa remuneração aos que desempenhavam funções no Estado. Essa seria uma forma de estímulo para que ocorresse maior participação popular no governo. Logo de cara, a gente já vê que essa alternativa está correta dentro do que o Péricles implantou, ficou conhecido como mistoforia, né? É isso aí, né? Qual era a intenção, né? É pagar para que as pessoas desempenhassem um cargo público e as pessoas de baixa renda pudessem participar da política ateniense, né? Então, a ideia é exatamente essa. Tipo, o Péricles começou a perceber que muitas pessoas que eram cidadão, muitas pessoas que tinham o cargo, né, a função de cidadão, eles não frequentavam por uma questão até de, a grana que eu preciso, né, a situação, tipo, eu tenho que trabalhar, não posso ir. Então ele estabeleceu essa ideia de remunerar a galera que vai para a eclésia, que nada mais do que a Assembleia Geral dos Cidadãos do Mundo Grego. Vamos excluir as outras, né, por gerar as dúvidas. Vamos. A letra B diz assim, é considerado o fundador da democracia ateniense. Aí a gente já para a leitura, porque o fundador da democracia foi Clístenes em 509, né, antes de Cristo. É isso aí, fechou. E aí, letra C, fortaleceu o poder areópago, né, é assim? Aumentando... É o areópago. Aerópago, aumentando sua capacidade de deliberar sobre questões de interesse geral da sociedade, além de poder julgar crimes de sangue e elaborar projetos de lei. O Areópago é uma organização política jurídica dentro de Roma,
só que ela perde poder ao longo da história, né? Ela é um órgão político muito ligado à aristocracia. Então ele vai ter uma função muito diferente nesse período democrático. Certo. D. Foi um grande estadista que, por meio de alianças militares com países vizinhos, por meio de acordos comerciais e de tratados sobre livre navegação, estabeleceu os princípios da diplomacia moderna. Tudo errado. Tudo errado. Jesus. Gente, se você tá ouvindo e se você marcou essa, tá tudo bem, tá tudo certo. Essa é muito parecida mesmo. Muito errado, né? Muito errado. O conceito de país, o conceito de moderno, enfim. E. Totalmente anacrônica. Letra E, estendeu os mesmos privilégios concedidos aos hoplitas, aos soldados e marinheiros a serviço do Estado, ampliando os princípios democráticos e desenvolvendo o sentimento patriótico. Essa também, né? Fora de pátria, contexto, né? Totalmente. Bizarro, tudo bizarro. E outra, tá errada, né? Tá errada, não. Não. Totalmente. Vamos lá? Então, questão 3, então? Peraí, rapidinho. Questão 2, alternativa A. Perfeito. Desculpa, cara. Imagina. É verdade, você nem tinha dado o veredito. Vamos na... Nossa, sobrou uma textão pra mim, né? Questão 3... olha que questão complicada. Ele fala que é um historiador romano. E aí, quando você lê o historiador romano, parece que ele tá falando de Roma. E é um historiador romano que escreveu do tempo de Péricles. Olha que bosta, cuidado para não se confundir com isso, né? Bom, no tempo de Péricles, o comparecimento à Assembleia Soberana era aberto a todo cidadão, a eclésia. A Assembleia era um comício ao ar livre que reunia centenas de atenienses do sexo masculino com idade superior a 18 anos. Todos os que compareciam tinham direito de fazer uso da palavra. As decisões da Assembleia representavam a palavra final na guerra e na paz, nos tratados, nas finanças, nas legislações, nas obras públicas, no julgamento dos casos mais importantes, na eleição de administradores, enfim, na totalidade das atividades governamentais. Bom, o texto acima refere-se a Atenas, considerado o berço da democracia no mundo antigo. Sobre aquele regime democrático, está correto afirmar. Bom, um texto manjado, né? Eu acho que é um texto bem clássico de Atenas, falando sobre a ideia de democracia. Posso ler as alternativas, gente? Por favor. Vai lá. Obrigado. A, que é a correta, já define, e é bem tirado do texto, e é basicamente um resumo de quem é cidadão em Atenas. É correto afirmar que apenas os homens livres, proprietários, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe atenienses eram considerados cidadãos, com direito à participação direta nas decisões tomadas. Só um parêntese, eu achei meio... Eu não gostei nessa questão que ele usou o termo proprietário, né? Porque dá a entender que só os proprietários, né, podiam ter participação política e não era. Não necessariamente, né? Ainda mais quando ele pensa no tempo de Péricles, né? Que isso já tá superado já. Sim. O que eu gosto de pensar talvez seria o proprietário de alguma residência dentro de Atenas, mas tô forçando a barra, sabe? Isso. É meio mal escrito, né? Eu achei isso também, mas é a... vamos ver. Mas vamos fazer por eliminação, né? Sim. É a menos errado. Baseava-se na participação direta de toda a população. Olha essa cagada, né? Muita cagada. Leu população, leu habitante, tá tudo errado. Só vai estar certo quando tiver escrito cidadão. Isso é muito importante. Os estrangeiros, bem como os escravos libertos, podiam participar livremente das decisões. Gente, estrangeiro, escravo liberto de um jeito ou de outro, nunca terão cidadania dentro de Roma. 3 grupos que... Lembra disso. Mulheres, estrangeiros e escravos. Esses 3 grupos, independente do contexto, nunca terão cidadania. Bom, D. É um equívoco chamá-lo de democrático, pois negava a participação dos representantes eleitos pelos proprietários de terra. De forma alguma, né? É uma democracia. É claro que dá pra ser muito crítico quanto a isso, mas é porque a democracia tem suas cagadas também. Mas é uma democracia. Como não havia escravo em Atenas, mesma coisa que o Pedro falou antes, né? Já para a leitura aí. Já não tem nem por que continuar. Deus. Então vai, Gui, dar seu veredito. Veredito, alternativa A. Tô correto? Certinho. Perfeito. Qual questão? Galera, qual questão? Questão
4. Pedrinho, sua vez de brilhar. 4. A palavra democracia tem origem na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas. A partir do século XIX, ganhou conteúdo diferente. Ao contrário do seu significado atual, na polis grega, a democracia. A questão 4, pelo jeito, vai bem no sentido da 3, né, Gui? A diz o seguinte, a democracia antiga era exercida de maneira indireta pelos cidadãos. Esse aqui é o ponto que está errado já, né? Democracia ateniense era famosa por ser direta. E o que significa ser direta? Cada cidadão se representa. O cidadão, ele não vai eleger um deputado, um senador, um vereador, nada disso. Se você quer mudar uma lei, você tem que agir e atuar na política para mudar ela. Perfeito? Tá? A B, permitir a participação do conjunto da população da cidade, a mesma coisa que o Gui acabou de falar, vê o uso da palavra população, reconhecendo o direito político de camponeses e artesãos Jamais. que se organizavam em assembleias plebeias livres e eleitas. Ó, eu acho que é essa. Plebeu é um conceito que vem de Roma, tá completamente errado aqui, nem faz sentido nada aqui. A C, defendia a igualdade de todas as camadas sociais perante a lei. Vamos lembrar que tem escravo. Pode crer. Tá? Ó, mas presta atenção no seguinte, uma das bases da democracia é a isonomia, né? A igualdade jurídica dos cidadãos, né? Lembra que o problema em Atenas é quem pode ser considerado cidadão e quem não é. E a D fala pra gente, era restritiva em termos de direitos políticos, ok, pois convivia com a escravidão, ok, não permitindo a participação dos estrangeiros e das mulheres. Perfeita. A D tem tudo aquilo que a democracia ateniense justamente não tinha, né? E aí, pra gente encerrar, a E não permitia a participação de militares e guerreiros considerados incapazes para o exercício da livre discussão e para a tomada de decisões consensuais. Só uma observação que é curiosa, no mundo grego, no mundo antigo, originalmente todos os cidadãos pegam em arma para defender a nação, né? Então, essa E está completamente errada, né? Um hoplita é tipicamente um cidadão ateniense. Fechou? Maravilha. Fechou. Então, Veredito? 4, alternativa D como correta. Beleza. Vamos então para a questão 5, né? Cá, é a sua vez. E, nossa, essa questão é treta, hein? Essa é treta. Vamos lá. Começa com um trecho que diz o seguinte: durante as guerras entre os persas e os gregos, no mundo antigo, um conjunto de ações foi realizado, o que levou à produção de narrativa sobre esses episódios, com consequências também para os seus vizinhos macedônicos. Com base nos conhecimentos sobre esse processo histórico, considere as afirmativas a seguir. Bom, antes de começar, esse processo histórico que se refere ao trecho são as guerras médicas, né? Ali, quando ele diz das guerras entre os persas e os gregos, a gente já consegue chegar a essa conclusão. E aí a primeira afirmativa diz o seguinte: a Liga do Peloponeso, criada por Esparta, uniu-se à Confederação de Delos, liderada por Atenas. E com essa unificação, as esquadras dos gregos tornaram-se fortificadas com os grandes navios de combate. Bom, qual que é o erro dessa afirmação? A Liga do Peloponeso, ela é criada posteriormente às guerras médicas, né? Ela é criada como consequência do grande poder que a Liga de Delos foi ganhando ao longo do conflito e posteriormente. Então essa a gente já elimina, né? Essa está errada. Afirmativa 2. A Confederação de Delos reuniu as cidades-estado gregas contra a invasão persa, e no decorrer dos conflitos, sua sede foi transferida para Atenas com a função de unificar os tributos e a frota. Essa está correta, né? Que foi o que eu disse anteriormente. A alternativa 3, agora complica, né? Eu achei ela bem chatinha e é o que vai confundir o aluno. A 3 e a 4 Exato. São complexas, né? São além, né? Porque são coisas que talvez a gente não discuta tanto em sala de aula, né? Diz o seguinte: na obra História da Guerra do Peloponeso, escrita pelo general ateniense Tucídides, foi descrito o flagelo da peste natural, que se abateu sobre eles, expondo as ilusões de seu mundo. Essa eu precisei, inclusive, pesquisar. Mas ela tá Foda, né?
Mas ela de fato está correta, né? Porque o Tucídides, nessa obra, ele vai descrever a questão da peste como algo que ocorreu naquele momento. Tô certa, Guilherme? Pedro? Perfeito. Fala, Pedro. É muito específica essa questão por dois elementos aqui, né? Essa associação que ele faz com frota, quando a gente fala do mundo antigo, dificilmente a gente fala de marinha, e a cidade de Atenas é uma cidade famosa pela marinha no mundo antigo. E uma outra coisa curiosa é que esse momento vai ser o primeiro momento em que, durante uma guerra, a gente vai ter uma doença afetando a população. Se eu não me engano, a Grécia sofre com um surto de varíola nesse momento, tá? Se eu não me engano, tá? É um negócio bizarro. Febre tifoide. Eu acho, um negócio, né? Um negócio bizarro, mas muito específico, né? Estranho demais, demais. Uma curiosidade, eu acho, nesse sentido, o Péricles morre dessa peste, né? O grande legislador ateniense, a guerra começa em 431, ele morre em 429, e ele morre por conta da peste. Mas, Pedro, que você falou que era varíola e tal, eu dei uma lida, e é muito discutível mesmo, tem cada um falar uma doença. E aí parece que a última coisa que falaram é que é febre tifoide, mas já falaram que foi varíola, já falaram que foi uma caralhada de coisa já. Porque é muito difícil determinar nessas doenças que são antigas, assim, tipo, o que é. A galera descreve vários sintomas e bizarro. Eu acho que para chegar à alternativa correta dessa questão, você ia por eliminação ali das alternativas corretas, né? Então, a afirmação 4 diz o seguinte: Plutarco descreveu as habilidades de Alexandre Magno na conquista e unificação dos povos envolvidos no conflito, por meio da miscigenação, integração cultural e do incentivo às artes e às ciências. Essa também era uma afirmação complicada, né? Mas que tá certa também. Meninos? O problema é o tempo, não é? Que, como ele tá perguntando sobre as guerras médicas, exato. Seria estranho falar do Alexandre Magno, não é? Que é posterior à guerra do Peloponeso, quando a gente começa, né, a falar. Mas a K mandou muito bem no negócio que eu não tinha pensado. Você vai por eliminação. Se você considera a 1 certa... Não, a 1 tá errada. E a 2... quer dizer, falei errado. Desculpa. Se você considera a 1 errada e a 2 certa, só tem uma alternativa, né? Perfeito. Exato. Perfeito, muito bem. Não é isso? Só sobra a letra E. Então, teoricamente, com uma pessoa que tem estratégia, ela não precisa nem saber o que a 3 e a 4 tá falando. Não. Ela para o exercício quando termina de ler Caralho. Nossa, Camila, você mandou muito bem nessa. Eu não tinha reparado nem nisso, velho. Pode crer. Da hora. Tá certo? Então, questão 5, beleza. letra Boa E. notícia, né? Senão fudeu, né? Demorou. A 6 é minha? Vai, Gui. 6. Vamos lá na 6, então. Bom, era considerada a engrenagem essencial para assegurar o bom funcionamento do regime. A tradição afirma que sua origem remeteria a Solon. A partir de Clístenes, passou a contar com 500 membros sorteados anualmente, à razão de 50 por tribo, entre todos os cidadãos, a partir das listas estabelecidas em cada demos. A principal função do órgão consistia em preparar os decretos a serem submetidos ao voto da Assembleia. Seguinte, a questão da SPM, você mata quando fala que o Clístenes passou a contar com 500 membros. E aí você já lembra da aula e você tem que lembrar que só existe um conselho dos 500, que é a Bulé. Acho que é a forma mais fácil de resolver essa questão pela ideia de 500 membros, que é a Bulé, que é o conselho dos 500. A Bulé era um órgão que preparava a eclésia. Então era 500 pessoas sorteadas, cuidado com isso, viu? Não tem favorecimento, são sorteadas, e elas vão para uma reunião antes de acontecer a eclésia. Beleza? Então, eu acho que nem tem dúvidas, né? Posso passar até mais rápido por essa. Alternativa C, alternativa que fala sobre a Bulé. É muito específica, né, Gui? Muito específica. Que questão ruim de fazer. Quando eu fiz, eu lembrei disso. O Solon ele criou, mas o Solon criou, era conselho dos 400. E o Clístenes aumentou para conselho dos 500.
Excelente. É uma questão que ou você sabe ou você não sabe, né? Ou você sabe ou você chuta. Sim. Você não quer eliminar? A gente pode Bom, seguir pra próxima, se quiser. Não é a eclésia, porque a eclésia não faz parte de todos os cidadãos, né? Não é a Elieia, porque não diz respeito à questão de justiça, diz respeito a uma questão legislativa. Não é a Jerúsia, ou a Jerúsia e a Ápela, elas são órgãos espartanos, né? Então, tipo... Isso. E não é disso que ele tá falando. Então, é isso. Essa questão ou você sabe ou você não sabe. Ou você não sabe. Horrível. Alternativa Podemos ir pra C. próxima? E só um parênteses rapidinho. A alternativa certa, ela é muito maior do que as erradas. Isso é feio, né? Feio. Mal feita a questão, né? Bom, questão 7. Famema de agora. Questão quentinha aí pra nós. Vai lá, Pedrinho. Podemos fazer 7. Leia o excerto sobre a preparação dos rapazes na Grécia Antiga para exercer seu papel de cidadão e pai de família. 2 tipos de iniciação persistiam nas épocas clássicas e helenística em Atenas. A primeira, de origem mais arcaica, era a apresentação do adolescente à fratria paterna, inicialmente em um sacrifício oferecido pelo pai aos deuses Zeus e Atena. A segunda, provavelmente estabelecida na época clássica, era o serviço militar, chamado efebia. Ambas tinham igual importância para os gregos do período, e era indispensável que o jovem passasse pelas duas. Perfeito? Aí ele fala lá em cima, fratria, grupo de pessoas que acreditavam ter o mesmo ancestral. De acordo com o excerto, tornar-se cidadão em Atenas dependia. Questão A, alternativa A da 7, diz o seguinte: de formação intelectual e do pertencimento às tropas da cidade. Formação intelectual, o que o texto fala de formação intelectual? Né? Não faz sentido. Perfeito, tá fora B, do texto. Da aceitação do grupo familiar e da preparação para a guerra. Os 2 elementos que estão contidos no texto, né? Preparação familiar, fratria, preparação para a guerra, serviço militar, né? Perfeito. A alternativa B está correta. Questão de C, muita interpretação, né? É uma questão muito boa, né? Uma questão que está querendo um aluno que saiba ler bem, né? C, perfeito. Do casamento dentro da linhagem e do auxílio militar ao Estado. Nem sei o que apontar, o que tá tão errado, né? D, de pagamentos feitos aos sacerdotes e combate aos inimigos. Nada a ver, não tá falando nada de sacerdotes. Do reconhecimento pelas autoridades civis e da capacidade bélica. De novo, nada a ver, não tá pedindo para ninguém ser provado nem nada. Interpretação do texto, questão 7, estritamente possível, alternativa B somente. Fechou? É uma questão moderna, né? Uma questão moderna. Moderna. Né? Questão legal. Bonita, fechou. Né, Gui? Do jeito que você gosta de falar. Bonita. Vamos lá, questão 8, então. Camila, vamos lá. Vez. Na sua narrativa da Guerra do Peloponeso, Tucídides assim relata as práticas funerais atenienses. Desse cortejo participam livremente cidadãos e estrangeiros, e as mulheres da família estão presentes. Ao túmulo, fazendo ouvir sua lamentação. Depositam-se em seguida os despojos no monumento público, situado na mais bela avenida da cidade, e onde as vítimas de guerra são sempre sepultadas, à exceção dos mortos de maratona. A estes, considerando-se seu mérito excepcional, concedeu-se sepultura no próprio lugar da batalha. Uma vez que a terra recobre os mortos, um homem escolhido pela polis, reputado por distinguir-se intelectualmente e gozar de autoestima, pronuncia em sua honra um elogio apropriado. Depois disto, todos se retiram. Assim tem lugar esses funerais, e durante toda a guerra, quando era o caso, aplicava-se o costume. Assim como a questão anterior, também um exercício de interpretação de texto, né, que ele quer a alternativa correta a respeito da história da antiguidade grega a partir do texto apresentado. Na letra A, ele diz: os ritos funerais na Grécia Antiga eram cerimônias religiosas destinadas apenas a conduzir ao paraíso os heróis mortos. Não, né? Assim, até ele diz ali... O texto não diz respeito com isso. Não. Né? B. Os metecos participantes
das práticas funerais formavam parte do demos ateniense e possuíam os mesmos direitos políticos que os cidadãos da polis. Não, né? A gente sabe que os metecos eram dos grupos que estavam excluídos da cidadania ateniense. Então, não pode ser essa. C. Todos os soldados atenienses mortos nos confrontos com Esparta, em razão do grande mérito de seus feitos, eram sepultados no próprio lugar da batalha. Essa também não dá para ser, porque ele cita no texto, né, em relação ao enterro desses soldados. Tá certo, meninos? Tá certo, tá certíssimo. Mas... o lance tipo, a guerra não é contra a Esparta, né? Exato, isso. Não é o que está citado no texto. Uhum. B, a cena descrita, ocorrida na democracia ateniense, indica o valor dado aos cidadãos mais eloquentes da cidade. E essa é a alternativa correta, né? Ele fala ali no texto de alguém que era extremamente importante para a cidade. E a letra E, a realização de um discurso fúnebre por alguém escolhido na massa dos cidadãos de Atenas revela o caráter secundário e improvisado da cerimônia. Bom, no texto, a pessoa que faz o discurso não era qualquer um, né? Ele fala que era alguém de autoestima. Então, a letra E é aquela que você vai excluir logo de cara. Alternativa correta, a letra D. Questão 8, alternativa D. O que eu achei difícil dessa questão é que o Tucídides falando sobre a Guerra do Peloponeso, mas quando ele tá falando, ele tá relembrando as coisas antigas. Então, por exemplo, ele cita a questão de Maratona, que é uma questão das guerras médicas, né? Sim. Então, tipo, ele tá falando num período, mas ele tá contando toda a história dos rituais. É uma questão bem madura e bem difícil, assim, né? De conseguir chegar a uma conclusão. Mas eu achei bem feita, né? Eu achei uma questão bem feita. Ela vai ser mais difícil se o aluno pensar assim tanto na história, né? Mas se ele for pela análise do texto, do jeito que a Camila falou, né? É uma questão curiosa mesmo. Muito curiosa. Um caminho mais fácil, pelo menos. Faz muito sentido. Muito curioso. Faz muito sentido. Né? Muito legal. Bom. Vai, Gui. Fechou? Sua vez. Questão Fechou. 9, então. Gente, vocês estão percebendo, a gente tá trocando uma ideia aqui. O Tucídides aparece muito. Basicamente, se cai Guerra do Peloponeso, cai ele, né? É impressionante. Porque eu acredito que ele seja a única boa, grande fonte historiográfica, né? É até discutível falar historiográfico, mas assim, ele é o único cara que falou sobre isso. E ele falou muito. A obra, a História da Guerra do Peloponeso, é muito gigante. Então, a galera, quando cobra a Guerra do Peloponeso, vai cair o texto do Tucídides, beleza? Exato. Segundo as minhas pesquisas, foram assim os tempos passados, embora seja difícil dar crédito a todos os testemunhos nesta matéria. A explicação mais verídica, apesar de menos frequentemente alegada, em minha opinião, que os atenienses estavam tornando-se muito poderosos, e isto inquietava os espartanos, compelindo-os a recorrerem à guerra. Gente, lembrando que o Tucídides é um ateniense, né? Facilita ele escrever isso. Né? Tipo... Lugar de fala, né, gente? Exatamente. Então... Meu, é um cara ateniense falando assim, por que rolou a Guerra do Peloponeso? A Guerra do Peloponeso rolou porque Esparta é uma cidade invejosa do caralho que não aceita o poder que a gente tem. É basicamente isso, né? É basicamente isso. É o recalque. E assim, ele só não tá falando que Atenas enriqueceu porque Atenas é uma cidade escrota, prepotente e corrupta, né? Ele fez mais assim. É isso. Então vamos lá. A partir do texto pode-se afirmar que Tucídides, beleza, estudou as estratégias utilizadas na Guerra de Troia. Mano, olha que bagulho louco. A Guerra de Troia é datada do século XII a.C. Tipo, é do período da passagem do pré-homérico pro homérico. Tipo, meu Deus do céu, Guerra de Troia não tem nada a ver com guerras médicas, Guerra do Peloponeso, Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. B. Concluiu que a Guerra do Peloponeso ocorreu devido a um crescente poder que ameaçou os demais, de acordo com a lógica de poder. É isso aí. Atenas enriqueceu,
certo? Que é um poder que ameaçou os outros, e os outros se sentiram inferiores e declararam guerra, liderados por Esparta. É a B. Perfeito. Reconstituiu a Guerra do Peloponeso comparando os relatos de líderes políticos de várias cidades envolvidas. Não, ele caga para as várias cidades envolvidas. Ele tá falando de Atenas. Pesquisou as guerras médicas, conflito não, ele tá falando do Peloponeso, não tem a ver com guerras médicas. Guerras médicas é contra os persas e não é isso que ele tá citando. Única alternativa possível, alternativa B. Fechou? Perfeito. Questão 10. Bora lá. Vai lá, Pedrinho. Sou eu? Sim. Temos uma figura aí. A figura mostra uma tapeçaria funerária produzida no Egito durante o chamado período helenístico, retratando um homem vestido como grego, posicionado entre dois deuses egípcios, Osíris e Anubis, tá? É a festa, né? A festa do machiste aqui, o negócio estranho. Assinale a alternativa que explica corretamente a fusão das culturas grega e egípcia representadas na tapeçaria. Então ele fala o seguinte, as sucessivas incursões militares empreendidas pela rainha Cleópatra IV nos territórios gregos proporcionaram o contato dos egípcios com a arte e a filosofia helenística, cuja concepção estética influenciou a produção dos artesãos no Baixo Egito. Pra gente começar, o problema aqui é essa ideia de expansionismo egípcio, né? Que tá muito errado. Nos territórios gregos, né? Não teve incursão da Cleópatra no território, né? Não. Mesmo quando a gente tá falando de Egito Antigo, o Egito Antigo conquista um pedaço ali do Levante no máximo, né? Até o território de Israel, mas ainda assim é por pouco tempo. Não faz sentido essa. B. Educado por Aristóteles, o faraó Menés, responsável pela unificação dos reinos. Aqui sambou, hein? Do Baixo e do Alto Egito, tornou-se grande admirador da arte e da filosofia gregas e foi o responsável pela difusão da cultura helenística no seu império. Eu nunca ouvi falar desse cara, mano. O Menés foi o primeiro faraó do Egito Antigo. Isso aqui não faz um pingo de sentido, né? O Aristóteles realmente foi professor de um cara importante, mas ele foi professor do Alexandre o Grande, né? Isso aqui tá completamente fora do padrão. A C, fala pra gente. A política expansionista de Alexandre o Grande promoveu o contato dos gregos com outros povos da Europa, da Ásia e da África e originou a cultura helenística caracterizada pela miscigenação de diversos elementos culturais. Não tem o que colocar de mais certo nessa C, né? Ô Gui, é o resumo, né? O negócio que eu sempre brinco com os meninos é o seguinte, toda vez que a questão estiver falando sobre arte helenística, ou toda vez que ela estiver falando sobre o período helenístico, ela vai falar que helenístico é a fusão dos elementos ocidentais com orientais. Tá isso, pode marcar certa que não tem mais o que fazer, né? Então, tipo, não, é isso. Se a gente for pra D, os egípcios tomaram contato com a cultura helenística por meio do comércio com povos visigodo, ostrogodo, viking e alano. Eu não vou nem prosseguir, porque me deixa nervoso essa. Mas agora, sério, se isso tivesse ocorrido de fato, ia ser muito louco, né? Ia ser doido. Resultado da união política da Grécia e do Egito por meio do casamento de Alexandre o Grande com Cleópatra VI, aliás, a cultura helenística foi imposta, muitas vezes à força, a todos os súditos do Império. Curioso que isso aconteceu, mas, né, teoricamente, com a cultura romana, né? Exatamente. Né? Então, a questão 10... eu imagino assim, só fazendo um parênteses rapidão, desculpa. Não tem problema. Todo mundo que tá fazendo essa questão, que tá na lista de Grécia Antiga 2, marca C sem medo. Sim. Mas, se você tá fazendo no meio de um vestibular inteiro, né, tem que tomar cuidado. A chance de você confundir é muito maior, né? Porque é uma coisa que acontece mesmo, né? Confundir Grécia e Roma. É natural, né? E veja que as duas histórias estão muito bem costuradas aqui pelas alternativas, né? Você tem muita razão falando isso. Mas, enfim, a alternativa correta da 10 é a alternativa C. Fechou? Maravilha. Vamos para a questão 11, então. Vai lá, cara. Vamos lá? A questão 11 diz o seguinte: a partir do século V a.C., a guerra tornou-se endêmica no Mediterrâneo.
Foram séculos de guerra contínua, com maior ou menor intensidade, ao redor de toda a bacia. O trabalho acumulado nos séculos anteriores tornara possível um adensamento dos contatos, um compartilhamento de informações e estruturas sociais, uma organização dos territórios rurais que propiciava a extensão de redes de poder. Foram os pontos centrais dessas redes de poder que animaram o conflito nos séculos seguintes. E aí a questão diz o seguinte: sobre esses séculos de guerra contínua, é correto afirmar que, letra A, as guerras púnicas entre Atenas e Cartago, nossa, não, pelo amor de Deus, né, as guerras púnicas é Roma e Cartago, né, foram uma disputa pelo controle comercial sobre o mar Mediterrâneo, terminando após 3 grandes enfrentamentos com a vitória de Cartago e a hegemonia cartaginesa em todo o mundo antigo ocidental. Mas essa está completamente errada, já pode parar ali, né, logo na primeira linha. B. As guerras macedônicas foram um longo conflito entre o reino da Macedônia, em aliança com os persas, e o Império Romano, pelo amor de Deus também, né? Essa, como diz o Pedro, dá até nervoso. Já para aí também. Já pode ir pra C, né, mano? A C. As guerras médicas entre persas e gregos resultaram na vitória dos últimos, e em meio a esses confrontos permitiram que Atenas liderasse a Liga de Delos, aliança de cidades-estados gregas, com o intuito de combater a presença persa no Mediterrâneo. Essa já faz todo sentido, né? Que, total, é a alternativa correta, mas vamos ver a D. E aí, as campanhas de Alexandre o Grande, aliado a Esparta e Corinto, combateram e venceram as poderosas forças persas e ampliaram os domínios gregos até a Ásia Menor, propagando os princípios da democracia ateniense pelo Mediterrâneo. Também o Alexandre não, né? o Grande, ele era bem democrático mesmo, né? Ele era... Era a cara dele, cara dele. E a letra E, a Guerra do Peloponeso, o mais importante conflito bélico na antiguidade, envolveu as principais cidades-estados gregas que, aliadas a Roma, enfrentaram e derrotaram as forças militares cartaginesas. Também, né, pode já excluir, sem sentido nenhum. Então, questão 11, alternativa C. Perfeito. Fechou? Fechou. Muito bom. Perfeito. 12 é minha? Sim. Tá. Vai lá, ó, Gui. vamos, cara, a gente precisa dar até uma acelerada também, olha. A gente vai ficar 3 horas aqui falando das questões. Não, mas a gente tá bem rápido. A gente Você tá bem... gostando do movimento? Né? Calma aí. Ó, Eu tô tá tudo bem. tomando minha cerveja. Eu também tô tomando cerveja. É muito mais legal falar disso tomando cerveja, né? Eu não tô nem reclamando. Eu poderia ficar 8 horas aqui, mano. Eu ia tomar 20 cervejas falando sobre isso. É basicamente isso. Eu tô me sentindo num bar, né, com você. Mas... Mano, mas em tempo de coronga é o web bar, né? Porque não tem possibilidade. É o web bar. Pode crer. Eu vou comprar aquelas cadeiras amarelas da escola de plástico, manja, pra sentar aqui pra me sentir. Um parasol. Adoro. Nossa, como eu gosto desse boteco. Ó, vamos lá então. Questão 12. Vai. De novo, gente, veja se vocês concordam comigo. 2 assuntos que dominam essa lista, e eu faço a lista em cima do que caiu nos últimos anos. São tudo questão recente. 2 assuntos que dominam. Veja se vocês concordam. Democracia ateniense e Guerra do Peloponeso. Perfeito. Perfeito, Muito em cima disso, exatamente, né? Isso. Bom, vamos lá. No que se refere à Guerra do Peloponeso, inserida no contexto de conflitos entre as cidades-estado e retratada de forma épica, aí de novo ele, por Tucídides, como a guerra mais importante que todas as anteriores, é correto afirmar que sua causa principal foram... Vamos lá. Gente, causa principal a gente já falou várias vezes, né? A questão do poder gigantesco que existe dentro de Atenas em cima da Liga de Delos, do Império Ateniense, e da oposição das outras cidades, né? Principalmente da oposição de Esparta. Certo? Então, Atenas vai enriquecer, vai ficar milionária, vai formar um gigantesco império, e o resto faz uma oposição. Vamos lá. Os ataques dos espartanos a Atenas
em descumprimento à paz de Nícias. Não, ele está falando de guerras médicas, de outro conflito dentro disso. Não diz respeito a essa questão, diz respeito ao Império Ateniense. B. A revolta das cidades-estado, tais como Tebas e Corinto, contra a hegemonia militar espartana. Não. A Guerra do Peloponeso é contra a hegemonia em todos os sentidos de Atenas. C. A derrota da Liga de Delos para os persas, resultando numa imediata resposta. Não diz respeito a isso também. Certo? Esparta nem tá brigando com os persas, tem nada a ver. D. O expansionismo belicista espartano, que buscava interromper as rotas comerciais da Liga de Delos, capitaneada por Atenas. Também não. Não diz respeito a um expansionismo espartano. Diz respeito a querer barrar o expansionismo ateniense. Ok? Gente, a E, que é a alternativa certa, eu conheço a questão, ela tem essa especificidade que fala do Mar Jônio, que também dá pra criticar, porque a expansão não foi só no Mar Jônio, teve Mar Egeu e tal, mas acho que foi a questão 3, né, que a gente tinha xingado, que era meio zoada também. Então, eu não considero essa alternativa 100% correta, mas ela tá muito mais correta que as outras, tá? Não é uma questão maravilhosa. A expansão ateniense pelo Mar Jônio, acirrando as disputas econômicas e contrapondo os modelos políticos de Atenas e Esparta. Correto, mas lembra que não é somente no Mar Jônio, tá? Quando a gente fala do Império Ateniense, a gente fala do Mar Jônio e do Mar Egeu, que são partes entradas do Mar Mediterrâneo. Beleza? Perfeito. Fechou. Vamos para 13, então. Questão 13 agora. Pedrinho, é a sua vez, menino bonito. Obrigado. A Confederação de Delos, organizada no século V a.C., que chegou a registrar cerca de 400 poliês grega, está vinculada. 13. A derrota grega nas guerras púnicas e a necessidade de unir forças para enfrentar o inimigo em comum. Guerras púnicas, né? De novo, guerras púnicas é entre Roma e Cartago. Cara, não tem nada a ver com isso. Outro ponto é importante. Já percebemos também que adoram tentar fazer o aluno confundir guerra púnica com guerra grega, né? Guerra púnica com médica peloponesa. Eles tentam confundir as três, né? Porque são as três grandes guerras do mundo antigo, né? A 13b. A extinção do sistema de produção escravista grego e ao caos econômico que tal fato determinou. Gente, escravidão na Grécia nunca foi encerrada, né? A gente tem encerramento por escravidão por dívidas, mas esse é um sistema que é base da economia grega. A 13c diz pra gente o seguinte: a unificação política das cidades-estados grega a fim de fazerem frente à invasão macedônica. As cidades-estado grega até chegam a se unir, de certa maneira, através da Confederação de Delos, mas é contra o Império Persa, né? E aí não a invasão macedônica. A D. A defesa por parte grega do controle comercial do Mediterrâneo Ocidental diante da ascensão persa. Essa é a alternativa correta, tudo bem? A ideia de que a Confederação de Delos, também chamada de Liga de Delos, é essencialmente uma junção militar com fins comerciais, né? Vamos lembrar que no sustento das cidades-estado, o comércio tinha um papel muito importante, porque na maioria das vezes uma cidade-estado ou uma polis grega, ela tem um território muito pequeno. E a ascensão, o crescimento do Império Persa ameaça essa autonomia comercial. A 13e diz o seguinte: a supremacia de Atenas diante das demais cidades gregas após a vitória sobre os macedônios. Não, Atenas foi conquistada pelos macedônios, jamais venceu deles. Perfeito? Na questão 13, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Demorou. Fechou? Maravilha. Fechou? Vamos para a próxima, então? Questão 14. Bora. Questão 14. Cado, vou até fazer um parênteses antes. Acabamos de fazer uma FAMEMA 2020. E agora a gente faz uma FAMERP 2020. São duas questões fresquíssimas. E são dois vestibulares de medicina que a galera presta pra caralho, né? Presta doidado. E ano passado, Grécia, tanto na FAMEMA quanto na FAMERP. Fique esperto com isso, né? Isso. A questão 14, né, assim, diferente das outras que a gente resolveu até agora, ela traz 3 ordens da arquitetura grega
E é uma questão bem direta, né, que o aluno precisava saber os detalhes, enfim. E aí ele quer saber, as 3 colunas correspondem respectivamente aos estilos. Aí, o primeiro estilo, né, que é o dórico, que é o mais antigo deles, né? Ele é mais simples, né? Ele é mais rústico. E a diferença dele para os demais é que ele não possui a base, né? Que é uma das coisas que a gente já vê nas outras 2 colunas. Certo? Uhum. Então, aí o primeiro é o dórico. O segundo, né, é o jônico. A gente já percebe, né, a presença ali quando ele coloca a voluta daquilo que também pode ser que alguns conheçam como pergaminho. E embaixo ali, antes da base, o que também alguns conhecem como pilha de Hanéis. Isso é uma característica da arquitetura e da coluna jônica. E por fim, o que é o exemplo, né, do estilo coríntio, que é uma coluna, ela é muito mais ornamentada, ela tem muito mais detalhes, né, se a gente observar em relação às 2 primeiras. Então, o que vai sobrar é a alternativa A. Essa também, se você soubesse que a primeira, por não ter a base, é o estilo dórico, você já eliminava todas as outras e nem precisava saber as seguintes. Né? É uma estratégia também. Então, questão 14, alternativa A. Fechou? Perfeito. Excelente. Não, e faço um parênteses aqui também, porque pode ser que alguém me procure nessa questão para me xingar. Isso é um negócio que eu falei muito pouco em aula, porque isso a gente fala muito na aula de cultura greco-romana, que é uma aula que ainda não chegou, tá? Então, se você veio ouvir sobre essa questão para me xingar, tô te pedindo desculpa prévia, tudo bem? Porque eu vou falar muito ainda sobre isso na aula de cultura greco-romana. Eu acho que eu dei uma empolgada e coloquei essa questão na lista, sabe? Mas... Ô Gui. Fala. Mas, assim, eu acho que vale a pena a gente falar também que é uma questão tosca, né? Exato, muito chata. Veja todas as outras questões e o tanto que as outras questões elas têm ligação com democracia, têm ligação com assuntos que são importantes pra gente. Uma questão muito com cara de velha, né, Gui? Exato. É uma questão de 2020 do Pode vestibular crer. que você esperava pra FUVEST 94, né? Você tem muita razão. Horroroso. Você tem muita razão. Horroroso. Decoreba Horroroso. ridícula, questão simples. Nossa. Até a ordem da mais simples para mais complexa ele colocou, né? Sim. Isso. E sem nenhuma característica social, sem nada. Horrível. Boa. Enfim. Faz Estou muito revoltado. Faz muito sentido. Ó, vamos para a última questão teste, então. Aí a gente tem que conversar também como que a gente vai fazer com as abertas, a gente dá uma comentada, porque a aberta não dá... Difícil, né, determinar um gabarito oficial, né? Então a gente comenta mais as questões abertas, mais rapidamente, para você ter condição de fazer. Mas eu acho que gabarito mesmo é em cima dos testes, né? Exato. Bom, vou ler e a gente vê o que a gente faz. Fechou. Questão 15. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Como ocorre na atualidade, também na antiguidade era um termo ambíguo ou polissêmico, né, a questão de demos, já que em certos contextos de uso se referia ao conjunto de cidadãos e em outros às pessoas comuns, a parte mais pobre da população. Eu acho que é exatamente isso, tipo, falar de cidadão, né, falar de gente. Você está falando de todo mundo ou você está falando de uma elite que tem acesso ao poder? Então é um texto que está mostrando como é um termo ambíguo e que pode gerar problemas de interpretação. Beleza, bom. Apesar das democracias modernas possuírem alguns elementos que remetem à democracia ateniense, na antiguidade percebe-se algumas características específicas, conforme sugere o fragmento acima. Ok. Considere as seguintes afirmativas, então vamos julgá-las. Olha que louco essa questão, como pode ser uma questão que pega bobo, né? Que pega desatento, né? Os atenienses participavam diretamente das decisões e da tomada de decisões pelo voto. O que está errado nisso?
não é ateniense. Qual que é o termo que tem que estar escrito na porra da caralho da questão pra estar certo? Cidadão? Cidadão. Né? Nossa, velho, me dá uma raiva. Ai, as pessoas, ai, os habitantes, os atenienses, tá errado. Ou é cidadão ou tá errado. Toma muito cuidado com isso. 2. Os escravos eram considerados bárbaros, ok. E as mulheres seres inferiores, sim, na mentalidade grega. E, portanto, excluídos naturalmente de qualquer debate, ok. Porém, esse porém fode, né? Porém, os estrangeiros gozavam de direitos políticos. Gente, se você tem algum tipo de direito político, você é cidadão. Estrangeiro, meteco, tinha cidadania? Não, então não tem. 2 tá errado. Beleza? 3. Na democracia ateniense, nem todos são cidadãos, pois mulheres, escravos e estrangeiros são excluídos da cidadania. É isso. Falei isso umas 10 questões atrás, né? É exatamente isso. Perfeito. Sendo uma democracia representativa, não é uma democracia direta. Representativa é atual, brasileira, mundo contemporâneo, século XX e XXI. Ou por enquanto, né? Enquanto durar. Beleza? Tá foda, né, mano? Então, tipo, oficialmente é uma democracia representativa hoje. O mundo grego é uma democracia direta, também, como já falamos. Alternativa C. Somente a preposição afirmativa 3 está correta. Feito? Excelente. Fechou. Excelente. Ó, e aí, o que vocês Excelente. acham legal da gente fazer com as questões abertas? Opina aí. É o primeiro que a gente tá fazendo, mano. Eu nem sei de nada. Vamos dar uma lida nas proposições, no que ele pede, só pra gente não ter que ler o texto nem nada, sabe? A gente discute o que ele tá pedindo. Diretão na questão, né? Senão até fica cansativo, né? Imagino que tipo, um aluno vem aqui tirar uma dúvida, ele não quer ouvir a gente lendo a porra inteira, né? Então, tipo, a gente... Não. Vai lá, Pedro. Você fala Tá, primeiro. 16. Então vou navegar em águas nunca dantes navegadas. 16, vamos pular o texto gigante da oração fúnebre do Péricles, ainda bem que morreu, né? Contido no Tucídides. E aí, tá escrito morreu de o peste seguinte, ainda, né? Coitado, velho. Eu fiquei triste lá atrás, você viu, né? 16A. Com base nas informações contidas no texto, identifique o sistema político nele descrito e indique suas principais características. Precisa ler para saber que é democracia? Hã? Tá falando do Péricles, tá falando de democracia. Tá falando da Grécia? Provavelmente tá falando da democracia, tá? No texto ele deve encaixar pra gente as características aí e tal, mas é democracia, e se a gente for caracterizar a democracia ateniense, tem que caracterizar aquela ideia de que a democracia ateniense, ela vai dar possibilidade de igualdade perante as leis pros cidadãos de Atenas, mas que ela tende a excluir mulheres, escravos, homens nascidos fora da cidade de Atenas, né? Estrangeiros, também chamados de metecos, e essas são as principais características, além do fato dela ser uma democracia direta, né? Esse é o conjunto de características da democracia ateniense. Bonita. E a B, identifique... Sim, uma questão muito legal. E a B, identifica a cidade que foi principal adversária de Atenas na Guerra do Peloponeso e diferencia os sistemas políticos vigentes em cada um delas. Então, a cidade rival é Esparta, e aí Esparta, eu costumo dizer, não sei, é uma espécie de uma diarquia militarista, né? Eu acho muito importante... Algumas pessoas usam... Desculpa, pode continuar. Não, pode falar, desculpa eu. Não, imagina. Algumas pessoas costumam dizer que é um regime aristocrático, militarista. Eu não sei qual que é a maneira que você costuma usar. Eu gosto muito de traçar os dois extremos das cidades gregas, que vai da aristocracia para a democracia. E eu vejo Atenas como o melhor modelo democrático e Esparta como o melhor modelo aristocrático. Então, a gente pensa na questão de 2 reis, né, de uma diarquia, da função militarista, mas eu penso muito na ideia de que é muito aristocrático. Existe uma elite de sangue e proprietária de terra dentro de Esparta, e somente ela tem cidadania. Nada fora disso chegou perto de ter cidadania em Atenas. Excelente. E aí, Atenas, a gente já falou o regime democrático, tá? Isso só pra gente pincelar a questão, né, Gui? Tem alguma ideia que você quer complementar?
Fala aí, Cá. Não, eu acho que é isso, né? No texto, ele, só para retomar aí, no texto ele vai destacar também o fato de Atenas ter sido a pioneira na questão da democracia. É isso. Que é uma coisa que podia ser colocada no item A. Tá bem, Maravilha. perfeito. Cá, já puxa pra aí. questão 17 aí. A questão 17 é um tipo de questão que ela é muito recorrente em questão aberta quando vai falar de democracia ateniense, que ela pede uma comparação com a democracia brasileira, né? E aí o que a gente pode estabelecer como diferença? A democracia brasileira ela é representativa, né? Indireta, ou seja, a gente vota e elege nossos representantes. E ela é ampla, né? Todos podem votar, o voto obrigatório a partir dos 18 anos, certo? Enquanto Perfeito. em Atenas, como o Pedro já disse, né, é uma democracia restrita, né, porque ela excluía parte da população, mulheres, escravos e estrangeiros. E ela era uma democracia direta, né, como o Pedro também já falou em uma das questões teste, a pessoa, ela ia lá, colocava, né, o problema, o que ela queria e não precisava de um representante para isso. Então, é basicamente essas as diferenças. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa. É isso aí. Nossa. Pedro? Sim. Excelente. É isso, né? Nem tem o que falar. Perfeito. Não, é exatamente isso. Lembrar, resumindo a situação, Atenas, direto e restrito, né? Isso. E Brasil. Isso. E Brasil, representativo, indireto e amplo. Esse é o resumo. É isso. Fechou? Perfeito. Vamos para 18, então. Questão 18. Vamos lá. A palavra democracia surgiu na Grécia Antiga, mas em diferentes tempos, ela denominou realidades distintas. Analisando a formação da democracia grega no século VI, o historiador Ciro Cardoso afirma. E aí a gente vai ter um texto falando sobre como que é essa situação. É um texto pequeno, vou ler rapidão só para a gente chegar bem claro nas perguntas, que eu achei que é até uma pergunta bem específica. Ao apoiar-se politicamente nas massas populares, em favor das quais tomava diversas medidas, a tirania promoveu a configuração do demos como força política mais estruturada do que o fora até então. Ela significou, assim, a destruição não dos aristocratas, mas da sociedade e do regime aristocrático mais ou menos exclusivo. Fechou. Textinho, né? Complicadinho. Bem legal. Bem legal. E aí tá contrapondo os dois tipos de regime, né? Tipo, mencione duas diferenças entre o modelo aristocrático e o modelo democrático de Grécia Antiga. Duas diferenças que eu colocaria. Eu responderia essa questão primeiro, deixando claro as duas particularidades do que é uma aristocracia. A aristocracia se fundamenta em dois fatores: sangue e terra. Então, na aristocracia, o poder político está voltado para as famílias e para os descendentes das famílias nobres, e no regime aristocrático o poder está voltado para aqueles que são proprietários de terra. No modelo democrático, a questão de sangue, pelo menos, já não é tão mais importante quanto era antes, lembrando que aí você tem que falar da questão dos estrangeiros, né? Que tipo, não tem a questão de sangue, mas você tem que ser uma pessoa nascida na cidade. Exato. E lembrar que a questão de terra não é mais a questão central. Eu responderia dessa forma as duas diferenças para mim. Tudo bem? Excelente. Perfeito. Bom, e B, compare os direitos de cidadania e o exercício de voto na democracia ateniense da antiguidade e nas sociedades democráticas ocidentais contemporâneas. Já respondemos isso 748 vezes. Vou resumir direto, rapidão, só para quem veio só para ouvir isso, mas a gente já falou disso a lista inteira. Democracia ateniense, ela é direta e ela é muito restrita quanto aos grupos que têm cidadania. As democracias contemporâneas, elas são representativas, indireta, você elege alguém para escolher para você, e elas são amplas quanto aos grupos políticos. Beleza? Perfeito, excelente. Tá? Demorou. Vamos lá? Ó o Vernan que a gente estava falando antes da gente começar a gravar. É verdade, é ele mesmo. Jean-Pierre Vernan, 19, leia o texto. A gente não vai ler o texto? Você quer que leia o texto?
Eu acho. Não, pode, responde aí. Pedro, faz o que você quiser. O que vou você pular, quer fazer? sem texto, ó. Você, vestibulando, precisa ler o texto. A gente não precisa mais. Nesse fragmento, o historiador Jean-Pierre Vernant avalia a transformação no ordenamento das cidades-estado advindas com as guerras contra os persas. Diante do exposto, explique a ordenação política das cidades-estado anterior à guerra contra os persas, tá? Eu penso que a ideia que ele está jogando aqui é a ideia de autonomia, tá? O que é essa ideia de autonomia? Pensa que antes dos persas, a gente tem um mundo grego completamente fragmentado, né? Cada polis, cada cidade-estado é extremamente independente em relação uma da outra. O único elemento que liga uma polis ao outro é o elemento cultural, beleza? E os elementos políticos são muito particulares. Tanto que em Atenas a gente fala da democracia e em Esparta a gente fala dessa aristocracia militarística, tudo bem? Se a gente vai para B, ele pede as mudanças ocorridas na ordenação das cidades-estado em virtude da guerra contra os persas. Então uma é antes dos persas, a outra é depois. E toda vez que a gente fala do mundo grego após a vinda dos persas, a gente fala da hegemonia ateniense. Essa hegemonia ateniense pode ser chamada também, e eu particularmente não gosto muito, mas é um conceito muito comum, de imperialismo ateniense. A ideia de que Atenas centraliza um bloco e aí, a partir desse momento, reduz-se essa autonomia das cidades. E a mesma coisa acontece com Esparta, né? Depois que Esparta constitui a Liga do Peloponeso. Então, antes da guerra eu tinha autonomia, depois da guerra eu tenho essa espécie de unificação política ou dessa hegemonia dessas duas cidades, perfeito? Você concorda, Gui? Concorda, Camila? Certinho, perfeito. Acho legal também... Eu queria fazer um adendo, Faz. que se essa alternativa, e não tem, mas se essa questão tivesse uma C, e como seria o mundo grego depois do mundo macedônico, né, depois das conquistas do Alexandre, seria interessante a gente pensar que o Alexandre acelera ainda mais essa concentração, tirando completamente a diferença entre as cidades e reunindo o poder na sua mão, né? Ele vai acabar com a diferença entre democracia e aristocracia e tudo vai virar um império sob o domínio dele. Fechou? Certo, fechou. E o adendo, inclusive, que eu ia falar nessa B aí, porque dá pra falar muita coisa também, né? Eu achei amplo. Dá. É muito amplo. Eu, por exemplo, eu colocaria... gente, história, todas as respostas serão diferentes, entendeu? Não tem uma resposta certa, tem possibilidades. Eu falaria muito sobre a ideia de que a Liga de Delos é a primeira vez que as cidades gregas se reúnem numa espécie de confederação, numa espécie de união. Perfeito. Então, a Liga de Delos, que é formada para evitar um novo ataque persa, né? A Liga de Delos ela é depois das Guerras Médicas. Ela é formada com medo de uma nova invasão persa. É a primeira vez que rola uma reunião política das cidades. Então, é a primeira vez que as cidades são atreladas no sentido político pela primeira vez na história. Então, o imperialismo ateniense, que você falou que nasce da consequência dessa guerra, é um imperialismo que vem da Liga de Delos, né? Que é uma união dessas cidades, né? De um jeito ou de outro. Sim, perfeito. Essas cidades que depois da Guerra do Peloponeso, elas vão passar por um processo de enfraquecimento, né? Que vai fazer com que sejam dominadas. Exato. Perfeito. O atrito entre as cidades, exatamente. Perfeito, Camila. Vamos para a questão 20? Questão 20. Vai lá, Cá. A questão 20, né? Vou dar um jump aí no textinho. E a letra A diz o seguinte: indique 2 condições para que um ateniense fosse considerado cidadão na Grécia clássica no apogeu da democracia. Bom, mais uma vez, né? Vamos falar 2 condições. Tinha que ser homem e tinha que ser filhos de pais atenienses. Tá bom? Perfeito. E a questão A B, os estrangeiros, também chamados de metecos, não tinham direitos integrais, mas tinham alguns deveres e direitos. Identifique um dever e um direito dos metecos. Um direito que eu pensei pode ser o direito de trabalhar, né? De exercer a atividade que eles, né, faziam, Perfeito. sei lá. E a questão dos deveres, eu pensei no sentido de obedecer às leis. De obedecer, né? De cumprir as regras. Se vocês...
Você quer falar, Pedro? Exato. Pode ir. Não. Você tava falando, eu só quero você acabar de falar e eu fazer um comentáriozinho. Não, pode fazer. Esse é aquele tipo de questão... Não, peraí, tá muito educado esse podcast, né? Não, mas a gente é... Mas eu sou uma lady. Nossa, todo mundo educado. A reverendíssima pode encerrar os seus trabalhos. Não, só um comentário que eu quero fazer. Essa questão é aquela típica questão que aparece no vestibular e você não faz ideia de como responder. Essa questão, ela aparece pra te assustar, né? Não. E aí, preste atenção no seguinte, você pode ser muito, muito, muito ligeiro com ela. Ele fala assim, os estrangeiros, também chamados de metecos, não tinham direitos integrais, mas tinham alguns deveres e direitos. Identifica um dever e um direito. Você só precisa saber que os metecos eram comerciantes. Sim. Sabendo que eles são comerciantes, qual é o direito? Fazer comércio. Qual é o dever? Eles devem ter que obedecer à lei, né? Pronto, que é exatamente o que você falou. E pelo gabarito do oficial da Unicamp, a Unicamp sempre solta gabarito oficial, que é um negócio legal, eles têm que pagar imposto, né? Porque você tá dentro da polis, você paga pro Estado, né? Sim, fazendo comércio, né? Tá então, fazendo pronto. Atividade... pronto, perfeito. Eu imagino, você tem razão, Pedro. Imagino que quem lê essa questão fala assim, meu Deus, qual que é o dever e o direito? Mano, a letra A vai tranquilo. A fundo os metecos. É isso mesmo. E Fechou. É isso. Última questão, Guilherme. Por favor, você pode responder? Ô reverendíssimo Guilherme, podeis terminar as questões? Claro que sim. Vai. Cara, cuzão. Olha aí, vai dar 1h15 de podcast quase. Bom tempo. Vai, deu certo. Bom, olha que louco agora. É um texto que chama... Eu vou ter que dar uma conceituada porque é uma questão bem de interpretação, tá, gente? Desculpa. Que fala dos usos da Guerra do Peloponeso. Tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tava ouvindo vocês. Então tá bom. Olha só. Ele faz um texto que ele fala que os britânicos, olha só, se inspiraram nas ideias do Tucídides para falar sobre eles dentro das guerras e falar sobre a ideia de conquistar os mares. Então vamos lá. Agora eu vou fazer todo o contexto. O Tucídides foi o cara que escreveu sobre a Guerra do Peloponeso. Então ele escreveu sobre a história. Lembra que a gente leu faz pouco tempo que Atenas conquistou um monte de coisa, dominou um monte de ilha, os mares Egeu e Jônio, certo? E cresceu muito. Então, olha que louco. Ele está falando que a Inglaterra, quando falou de conquistar os mares e formar um grande império, se comparava com a figura de Atenas durante a Guerra do Peloponeso. Perfeito. Louco, né? Então vamos lá. Com qual cidade-estado os ingleses se identificaram nos relatos de Tucídides sobre a Guerra do Peloponeso? Gente, cuidado com a resposta. Você vai colocar a cidade de Atenas. Ponto. Exato. Com isso, metade da questão já está feita. Toma cuidado, porque a galera quer fazer bagulho bonito, escrever resposta linda. Mano, ele tá perguntando com qual cidade foi. A cidade foi Atenas, ponto. E acabou. Aí vem a segunda parte. Justifique sua resposta, explicando, olha o tanto de coisa que ele vai pedir. O que foi a Guerra do Peloponeso? Respondo, foi a guerra entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. A Liga de Delos liderada por Atenas, a Liga do Peloponeso liderada por Esparta, certo? Foi um conflito interno entre as cidades do mundo grego. Bom, no que se refere aos principais envolvidos, ok, Esparta e Atenas, as suas motivações, o imperialismo ateniense devido à Liga de Delos, beleza? Ou seja, você tem que lembrar que Atenas ficou extremamente poderosa devido à Liga de Delos e Esparta vaza, forma a Liga do Peloponeso e o pau come. E as consequências para o mundo grego. Quais são as consequências? Atenas oficialmente é a cidade que perde, mas a consequência mais importante é o enfraquecimento geral de todas as cidades. Depois da Guerra do Peloponeso, Esparta tenta ter uma hegemonia e cai, e Tebas tenta ter uma hegemonia e cai. Portanto, a principal consequência é o enfraquecimento, e foi aí que um reino do norte, chamado Macedônia, liderado por Filipe II, domina essas cidades. É o início do período helenístico. Beleza? Perfeito. Eu colocaria dessa forma. E aí, gente? Comentários? Fechou. Eu só quero encerrar só. Tô bem.
Tá bem? Fala, cara. Eu acho que a Celeste ficaria muito orgulhosa desse Celeste foi a podcast. nossa... Fala quem foi a Celeste. Celeste foi a nossa professora de História Antiga 1, né, de Grécia. Exato. Exato. Da Unesp, né? Essa lista em homenagem à senhora, Dona Celeste. Onde o Pedro fumava maconha todo dia. A Camila fumava maconha todo dia. E eu ficava longe desse tipo de coisa. A gente fumava maconha e você fumava crack. Toma vergonha na sua cara. Gente, eu juro que é mentira a parte do crack. Ó, fechou? Posso encerrar? Fechou. Pode. Fechou. Gui. Gente, Nossa, beijo, boa foi sorte. muito legal. Obrigado pela companhia de vocês. Vocês não estão ganhando nada por isso. E eu tomei um pedação da noite de vocês. Obrigado, de coração. É que a gente tem muita coisa pra fazer. A quarentena tá roots, né? Enfim, terminamos a nossa lista aqui. Semana que vem a gente volta. Eu vou convidar eles de novo, mas eu não sei se eles vão topar. Então pode ser que eu volte com outra pessoa, pode ser que eu volte sozinho, mas eu vou tentar. Tá? A gente volta semana que vem com a parte de Roma 1, a primeira lista de Roma. Eu acho que Roma é mais foda que Grécia, né? O que vocês acham? Tende a ser, né? Tende a ser. Enfim, a gente volta semana que vem. Obrigado por acompanhar a gente. Tamo junto, um beijo e que tenha te ajudado, né? Que é o intuito do rolê inteiro. Beijo, gente. Obrigado. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.